Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AR e produtor musical, de volta aqui com o Corte Comentado. O Corte Comentado ele é extraído da minha outra rede, aquela rede de filmes grandes, sabe? Pois é, ela mesma. Eu tenho várias entrevistas ali, então eu estou pegando as minhas entrevistas, fazendo cortes e comentando aqui, isso tudo para tentar levar para vocês mais experiência e mais conhecimento de feras da indústria do lado do marketing, feras da indústria do lado artístico, ou eventualmente até do lado do negócio da música. E a gente comenta aqui para vocês tirarem experiência e eu também reaprender um monte de coisa que a gente tem que reaprender. O primeiro foi o Marcelo Castelo Branco, que foi quem me colocou no meio, conforme eu expliquei no primeiro corte. E agora, na verdade, é mais o professor mesmo, que é o Max Pierre. Eu simplesmente ouvia falar do Max Pierre. Eu já era funcionário da Universal Music, naquela época ainda Polygram do Brasil, e eu ouvia falar sobre o Max Pierre como o diretor artístico da Som Livre, muito bem sucedido, com esse nome charmoso, né? Max Pierre, parecia um artista de cinema e tal. E cheguei a encontrá-lo uma vez, eu lembro, ainda estava no marketing, lá embaixo ele estava gravando alguma coisa nos estúdios da Universal, passei por lá, eu até brinco com ele nessa entrevista, passei pelo Max, o Max com aquele cabelinho, sabe, ele usava, sei lá, uma brilhantina, uma coisa qualquer para fixar o cabelo, parecendo um lord inglês, né? E mal sabiam as pessoas que, na verdade, o Max Pierre é Max Pierre de Almeida. O nome foi dado pela mãe. O Pierre não é sobrenome, é o nome próprio, Max Pierre, um nome composto. E, assim, o Max sempre alimentou isso antes de eu conhecê-lo, essa questão do, caramba, o diretor artístico da Som Livre, pô, o cara é fera e tal. Mal sabia eu que iria trabalhar com ele por mais de uma década. Enfim, depois disso, o Max acabou por ser contratado pela já Universal Music como diretor artístico, como AR, e lá um pouquinho mais na frente ele precisou mudar a gerência artística dele, e eu estava ali, já tinha voltado para a Universal, estava como gerente de labels associados, que fazia aquele papel de intermediar os selos distribuídos, como a MZA do Mazola, por exemplo, com a companhia, tanto uma interface de marketing, quanto também uma interface de AR também, que eu já começava a ganhar espaço, digamos assim, artístico dentro da própria companhia. Talvez por isso, não sei, acabei por chamar a atenção do Max, e quando houve a oportunidade ele me fez o convite, eu me belisquei várias vezes, se era verdade, finalmente eu ia poder ingressar no departamento artístico, que era vou dizer que era exatamente um sonho ou até mesmo um objetivo, mas era uma coisa que, se aparecesse a oportunidade, eu ia agarrar, como de fato eu agarrei. Eu não entendia absolutamente nada de estúdios, eu não entendia absolutamente nada da parte técnica, eu sabia muito, como sei, graças a Deus até hoje, eu entendia bastante de repertório, e da parte musical mesmo, arranjo, simplesmente por ser um grande ouvinte de música ao longo das décadas que a MPB produziu coisas e também a música internacional. Então eu fui chamado, topei na hora e foi bastante desafiante, porque o Max é uma pessoa muito exigente, muitíssimo exigente, e exigia de mim não só o lado que eu acho que eu tinha de melhor, que é o lado da criatividade, o lado do artístico, o lado de lidar com os artistas, porque eu já lidava com os artistas da Universal Music há muito tempo. Eu era do marketing, então eu já tinha esse dia a dia com os artistas. Isso não era um grande mistério. Eu tinha um approach legal na relação com os artistas e conhecia bastante repertório, conhecia música, tinha muita informação de música, mas a parte administrativa do AR eu tive que aprender. A parte também técnica, ou pelo menos tudo que um gerente artístico precisa saber para não fazer bobagens no julgamento técnico dos resultados dos álbuns, eu tive que aprender, e aprendi, e foi assim, não tem aquela coisa, não tem escola não, aprender fazendo, aprender errando, aprender tomando esporro. Embora o Max fosse sempre um gentleman, os esporros do Max nunca foram humilhantes, ao contrário, sempre foram muito dignos, mas a gente sabia muito bem que ele estava passando por trás daquele sorriso, então, assim, não vou dizer que não foi muito estressante essa lida diária com o Max, que, na verdade, acabava por ser um artista também. Max sempre foi artista, né? Max veio como formação, conforme eu contei aqui em algum outro momento, ele veio de uma formação, primeiramente de músico, baterista dos Canibais, depois ele ganhou espaço aos pouquinhos como técnico, quando o grupo dele descobriu que se sentasse na mesa para gravar a música pop que eles faziam ia ficar melhor, porque de fato ficava,
porque os velhos técnicos, quando o Max entrou no mercado como artista, eram muito viciados, eram muito conservadores, eles não iam conseguir tirar aquele som que vinha dos discos dos Beatles, por exemplo. Então o Max rapidamente sentou na mesa, ele e o grupo todo dele, e o Max acabou se desenvolvendo muito mais esse lado de técnico, acabou aprendendo essa labuta de técnico e ao mesmo tempo de produtor. Porque todo técnico, de certa forma, minimamente observa tanta produção que já sabe como é que faz, né? Nem sempre os técnicos estão preparados para o lado de relacionamento artístico como um produtor, mas muitas vezes, pelo menos, ele sabe a mecânica toda, como se faz, como se bota em pé um disco. Então assim, conheci o Max e comecei a trabalhar com ele. Vamos fazer esse corte aqui do Max. Vou pedir desculpas a vocês, porque eventualmente você vai ver que nem sempre o Max ficou no plano certinho quando estava lá respondendo a questão. Então às vezes o labial dele não aparece, enfim, mas o importante é aqui a informação. Sempre dizendo para vocês o seguinte, vão lá na rede vizinha e dão uma olhada na entrevista inteira. Se você tiver alguma coisa, se escapou alguma coisa que você, para eu entender melhor, seria tão bom, então vai lá e ver as minhas perguntas, os meus comentários. Eu tive que tesourar os meus comentários, porque o meu conteúdo lá nunca é um conteúdo simplesmente de entrevista, é um papo. Então a gente conversava muito, eu falava muito, o Max falava muito. Então eu coloquei algumas falas dele aqui para a gente comentar e escolhi dentro de tudo que ele falou uns 3 assuntos bacanas. E vou começar aqui com o Sandy Júnior, que é um assunto que talvez interesse a muita gente, matar a curiosidade de como surgiu o Sandy Júnior e como foi desenvolvido Sandy Júnior, que na verdade é um case muito importante, porque eles surgiram como crianças e de crianças foram até a idade adulta sem sair do que a gente chama de sucesso. Sempre estiveram bem-sucedidos em disco e em shows, o que é uma raridade. O que a gente vê no Brasil, eu comento até nessa entrevista, se você vê-la completa, é que isso talvez seja o único caso no Brasil de um artista que começou criança e cresceu e não teve nenhuma interrupção na carreira. É bem complicado e a gente tem esse case muito bem feito a, sei lá, quantas mãos, talvez a 6 mãos. Eu, Max, Chororó, Noeli e as crianças, né, evidentemente. Vamos primeiro ouvir o Max Pierre, depois a gente comenta tudo em cima. Vamos lá. E a gente não pode esquecer aí do outro lado, Sandy Júnior, que também, poxa, a gente levava os repertórios, né, que era... Fizemos belíssimos discos com Sandy Júnior, com Chitão, Chororó. Aquilo ali foi uma coisa que eu lembro que na reunião, quando a gente mostrou lá em São Paulo, eu já fiz com a boca o que deveria ser as cordas, né? E eu empolgado com a música, né? Porque a música virou uma lenda, né? Uma tristeza que eu tenho com o resultado de Sandy Júnior, que quando eles cantaram no Rock in Rio, 300 mil pessoas cantaram junto com eles a lenda e tchuru e tudo mais. E nós saímos para ir almoçar no Azurra, que existia ainda, depois do show para jantar, no Azurra, com o pessoal da Inglaterra, não sei se você lembra disso. E eles ali na mesa disseram, não, é interessante o show deles, mas assim, nós vamos chamar um produtor americano, vamos fazer uma outra coisa com ele. Eu falei, mas como? Está mais do que provado que deu certo. Não, e não deu certo. Mas foi triste, porque eu lembro que o arranjador, o produtor americano, que fez umas 4 ou 5 músicas, ele mandou as demos antes, né? E eu ouvi, eu falei assim, ele vai usar essas bases mesmo para fazer com o Sandy Júnior, e não deu outro. Ele usou exatamente, depois eu comparei, eu tive trabalho de pegar e comparar, e ele usou as mesmas bases, quer dizer, parece que ele cobrou $45 mil por faixa, e a gente pagou por uma demo que ele deve ter mandado para o mundo inteiro. Não, e era um formato do N5 que já estava em queda. Sim. Né? Ele já estava em queda, aquele formato ali já tinha passado. E aí Sandy Júnior, que vinha de um sucesso absurdo, e de repente grava um disco em inglês na minha opinião, péssimo. Forte, né? O Max tem suas razões para fazer esse comentário péssimo. Eu talvez não dissesse, não usasse esse adjetivo. Acho que péssimo é na visão do Max, mas do ponto de vista da otimização da carreira, o que a gente vinha fazendo até então com o Sandy Júnior, esse disco não foi bom, definitivamente não foi bom. A questão que o Max tem, a questão conceitual, com a qual eu concordo e concordo muito, mas nem todo mundo na companhia concordava.
Inclusive, o que acontece com Sandy Júnior, especificamente sobre esse projeto internacional, é que eles ficaram entre a cruz e a espada. Eles, se não topassem, é como se eles fugissem a um desafio de começar uma carreira internacional. E isso é muito ruim em termos de imagem dentro de uma gravadora, você ter a oportunidade de uma carreira internacional e falar assim, não quero. Tira um pouquinho o entusiasmo da companhia em você como artista. E claro, é claro que os olhinhos brilharam, eles quiseram esse desafio. Mas vamos falar um pouquinho rapidamente de Sandy Júnior e eu. Eu comecei com o Sandy Júnior, na verdade, fora um breve período de pouco mais de um ano que eu estive fora da companhia, fui para outra companhia e voltei. Eu estive com o Sandy Júnior desde o aniversário do Tatu, o primeiro disco deles, desde o primeirinho, até eu sair, quando eu produzi, até o acústico MTV, do qual eu fiz também direção de repertório. Então foi uma trajetória bastante longa, da qual eu me orgulho bastante. E eu comecei com isso quando eu era divulgador, promotor de TV, aquele cara que marca a programação, leva os artistas na televisão e tal, batalha espaço na mídia televisiva para os artistas. E eu lembro que no começo da carreira, eu já falei isso também em outra rede, mas é sempre bom reiterar, eu ficava olhando as crianças assim, pequenininhas, eu já era pai, Ricardo. Já era pai. Então, assim, eu ficava assim, pô, mas Chororó, ganhando tanto dinheiro com o Chitãozinho Chororó há tantos anos, por que ele precisa botar as crianças para trabalhar? Será que não é muito cedo? As crianças de idade escolar. Depois, quando eu comecei a conviver com o Sandy Júnior, com a Noeli e com o Chororó no papel de pai empresário, e Noeli também mãe empresária, eu comecei a entender que eu tracei um paralelo com aquelas crianças do circo, sabe, que nascem no picadeiro, e para eles ali o trapézio, as coisas dos malabares, a corda bamba, é tudo brincadeiras. Eles crescem e cresceram naquele ambiente artístico, aquilo faz parte da vida deles. Então, assim, passei a entender diferente. E quando você viu o talento já deles manifestado tão cedo assim, você tinha certeza daquilo que tinha que ser exposto. E o resultado, com um sucesso sincero de um repertório pensado para eles, com cuidado, para não afrontar nem público, nem a faixa etária deles, quando você vê aquilo ser bem sucedido, você vê que tem eco. Então, rapidamente eu tirei isso da minha cabeça. E foi bom, porque ficou cada vez mais fácil o relacionamento com eles, a família muito unida, os meninos muito educados, Chororó e Noeli, um casal 20, sabe? Um casal maravilhoso, se relacionar em todos os sentidos. Sabiam quando tinham que ser pais, sabiam quando tinham que ser empresários, Chororó sabia quando tinha que ser produtor. Muito, muito bacana, foi muito interessante. Mas, de qualquer maneira, eu não fazia ideia de que eu ia um dia trabalhar com o Sandy Júnior como artistas meus, eu estando no AIR. Foi a primeira oportunidade, foi 4 Estações, um álbum de carreira 4 Estações, antes do 4 Estações ao vivo. Ali eu já experimentei essa experiência e entendi um pouquinho na minha cabecinha de AIR o que era o caminho de Sandy Júnior, que ecoava na cabeça do Max também, que a gente achava que era um duo pop vindo do interior do Brasil, mas uma manifestação de música pop. Artistas que podiam crescer junto com o seu público, crescer a estética, entrando para o romântico devagarinho, inocência no lugar de inocência, maturidade no lugar de maturidade, devagarinho. Essa foi, na minha maneira de ver também, a ciência do desenvolvimento da carreira deles, passando de crianças até adultos. Mas uma coisa interessante que aconteceu quando eu era divulgador de TV é que quando a gente começou, o Chitãozinho Chororó estourado, por exemplo, quando eu ia levá-los no Faustão, quando eu ia colocá-los no Faustão, eu ficava barganhando. Bom, no começo, né? Eu falava assim, ó, o Wagner Faria, grande amigo, falava assim que o Wagner cuidava da programação do Faustão. Vagão, olha só, vamos botar então os Chitãozinho Chororó? Pô, lógico, os Chitãozinho Chororó estouradíssimos, né? Falei, mas eu tenho que botar o Sandy Júnior, que eram 2 molequinhos cantando a Mariquinha, né? E ele, pô, Ricardinho Júnior, não, tá. Começou assim. E com o tempo, com o sucesso de Sandy Júnior, foi ficando ao contrário. Eu colocava Sandy Júnior e botava o Chitãozinho Chororó na aba do chapéu de Sandy Júnior. Não desmerecendo, evidentemente, nem Chitãozinho Chororó, nem Sandy Júnior, mas são coisas que acontecem mesmo no dia a dia do promotor de TV que precisa arrumar ganchos para colocar os seus artistas. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Sandy Júnior, foi praticamente no mesmo momento que a gente aproximou o Guto Graça Mello, que é um grande produtor. Porque até então os discos de Sandy Júnior eram feitos pelo Chororó e pelo Feio. Bom, Chororó não tem retoques
para o trabalho do Chororó até então. Só que a partir de um determinado momento, a coisa foi ficando tão grande e a gente foi falando para um universo tão maior do que o universo que o próprio Chororó conhecia, o universo pop, sertanejo, que ele mesmo foi se afastando devagarinho, com uma baita de uma dignidade, com um baita senso de oportunismo, com muita generosidade e com muita inteligência, e deixando a gente ir tomando conta devagarinho, tomando conta pelo menos da parte que nos cabia, né? Porque Sandy Júnior, Chororó, Noeli nunca fizeram nada com a carreira do SJ que não fosse em comum acordo. Então, eles se afastaram um pouco, mas na verdade estava ali o tempo todo. O Chororó sempre esteve, aliás, tem que estar. Eles eram menores de idade, eles não podiam ir para botar voz em Los Angeles, por exemplo, sem os pais. Então, os pais estavam presentes, eventualmente um ou outro, muitas vezes como empresário, muitas vezes como produtor e algumas vezes como pai, mas todos os dois sabendo exatamente a medida de pai, produtor, empresário, onde entrava um, onde entrava outro, e nos dando confiança e liberdade. Afinal de contas, a gente vinha acertando muito. Foi nessa coisa de acertando muito que tinha uma música que dava o nome de As Quatro Estações, que eu sempre pensei assim, falei, caramba, vou te falar, é exatamente esse perfil de música que eu acho que a gente tem que procurar. Então procurei, e achei o tal do Turo Turo. Mostrei pro Max, olha, foi o Ronaldo Bastos que me mandou, Ronaldo Bastos da Dubas, e falou, Ricardinho, essa música foi ano passado, segundo lugar do Festival Sanremo, que é um festival importantésimo na Itália. E aí eu ouvi a primeira, só bastou a primeira. Eu falei, não, me apaixonei pela música na primeira audição. Não toquei 2 vezes na minha sala. Peguei e levei pro Max. Falei, Max, olha só, olha o que eu achei pra Sandy Júnior. O Ronaldo me mandou. Era uma música deslumbrante. Eu falei, como é que a gente faz, Max? Manda pro Ronaldo escrever? Ele falou assim, não, escreve você. Eu olhei assim, como? Isso tem uma explicação. Eu já tinha feito versões pro Max. Uma delas para Sandy Júnior até, de Can't Take My Eyes Off of You. Eu fiz uma versão. Gravamos as bases, a versão ficou ótima, mas na hora da aprovação editorial não foi aprovada, porque havia já uma versão da Sandra de Sá, feita para essa música, que não tinha, eu nem sabia, nem conhecia a versão, porque a música não foi bem sucedida com a Sandra. Mas não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente queria para a letra. Então, enfim, acabou que não gravou. Então o Max sabia que eu tinha essa coisa e gostava de escrever, então ele, escreve aí. E eu escrevi. E assim, eu reputo hoje como a maior vitória minha como AR, por causa do tamanho de Sandy Júnior e por causa do tamanho que Turo Turo, que chama Quando Você Passa Entre Parênteses Turo Turo, o tamanho que essa canção ia ter de participação no top of mind do público de Sandy Júnior. Ela e a Lenda, aliás, Max comenta a Lenda ali, quando ele fala das cordas, ele está falando da Lenda, divide ali realmente a liderança do top of mind. Eu diria até, puxar brasa para minha sardinha, com uma leve ultrapassagenzinha de Turo Turo. Eu quando vi a primeira vez, falei, essa música é para se comunicar com o público e gostar dela pro resto da vida. O cara quando tiver 50 anos vai ouvir aquela música e falar assim, nossa, essa música é ótima, a música não tem idade. E modéstia à parte, a versão ficou muito feliz e eu fiquei muito contente. A gente não costumava fazer esse tipo de nepotismo, né, de a gente escrever música, botar música nossa, e, aliás, isso não rolava até em outras companhias. Mas com a gente nunca rolou, a gente nunca fez isso. Eu acabei por fazer isso, que tinha uma frente grande para fazer a letra até eles entrarem em estúdio, e a gente podia ficar testando. Inclusive, diga-se de passagem, a letra é o dobro do tamanho. Tem uma parte que não foi gravada, que o Chororó lá, que estava sozinho botando voz, achou melhor tirar, porque estava grande demais e tá parecendo Eduardo e Mônica, enorme a letra. Mas assim, eu particularmente gosto do tema, acho que o público ia curtir, mas enfim, como a gente diz sempre, né? Sucesso não tem defeito, né? Quando você não faz sucesso, você pode buscar ali com aquele aprendizado daquele erro, um monte de razões pelas quais você teria falhado, e a falha ali vai te ajudar a acertar lá na frente. Então assim, cortou? Foi sucesso? Então tá bem cortado, tá tudo certo. E a coisa funcionava mais ou menos assim, a produção. Eu, Guto e Max íamos para Campinas, e ficávamos trabalhando com repertório e tal. Muitas vezes eu e Max iam muito previamente para fazer as primeiras seleções, vinha muito repertório bom deles também, e a gente trazia muita coisa, por isso que a gente pode dizer que Sandy Júnior é um case, dá para escrever um livro sobre a trajetória bem sucedida de Sandy Júnior, foi tudo feito vamos dizer, 2, 4, 6, 8 mãos, e sempre foi muito bem. O Feio, ele acabou por ser aos pouquinhos afastado, eu não sei por que razão isso aconteceu, uma coisa particular da família Lima, não sei o que rolou, mas de qualquer maneira, cada vez mais fomos ficando, eu e Max, até chegar ao ponto de, no Identidade,
Eu e Max produzimos o disco. Ali não teve nem produtor, fomos nós dois que produzimos o disco. Rapidamente, para comentar aquela história da lenda que o Max falou ali, o Max realmente teve a ideia, eu não lembro quem teve a ideia de encomendar uma canção para o Roupa Nova, para os compositores do Roupa Nova, para Sandy Júnior. Não sei se foi nós, se eles mandaram, isso eu realmente não me lembro. Mas a gente recebeu uma demo com a lenda, com um falso inglês. Era muito engraçado, eles botavam voz para a gente conhecer a melodia, cantando um inglês que não existia. Só para a gente entender. Aí eu e o Max ouvimos e falamos, muito boa, hein? A Max já teve uma ideia. Aí mandamos para ele, falou, Ricardinho, botar cordas e tal, não sei o quê. E ele realmente fez uma coisa ali. Ele solfejou aquelas cordas para o Julinho Teixeira, que escreveu o arranjo de cordas. E o Julinho escreveu e ficou lindo, a música ficou estratosférica, ficou gigantesca. Colocou novamente Sandy Júnior em um outro patamar. Aliás, quando o Max comenta ali o Rock in Rio, na verdade ele estava querendo se referir ao Maracanã. E no dia do Maracanã a gente gravou ao vivo, ao vivaço. Não deu nem para ficar muito esbabacado com 300 mil pessoas cantando uma letra que eu fiz, não deu nem pra ficar muito assim, porque era muita adrenalina. É muita coisa que você tem que fazer para gravar um disco ao vivo, e ainda mais no Maracanã. Mas foi muito bom, e o Max cita ali uma coisa interessante. Ele cita um jantar com os ingleses. Realmente esse jantar aconteceu. O que é o paralelo ao sucesso Sandy Júnior estava acontecendo no planeta Universal Music? A Universal Music estava naquele momento desenvolvendo um projeto cujo a filosofia era identificar pelo mundo, fora dos Estados Unidos e da Inglaterra, artistas com um perfil possível de sucesso no mundo inteiro. E Sandy Júnior foram os escolhidos no Brasil. Só que eles tinham uma determinada ideia com relação a isso, que Max, por isso o Max falou, além disso que acha o disco péssimo, e o Max está certo, não exatamente nas tintas do péssimo, não concordo tanto assim, mas eu concordo que é completamente inadequado. Completamente inadequado. Então, eles tinham uma ideia, eles, na verdade, como o Max Roll, que era o cara que liderou esse projeto lá, também não era um bom AR, e como Tony Swain, que era um cara ligado ao Spandau Ballet, que era um artista que fez sucesso nos anos 80, com uma música chamada True, da qual ele não participou na produção, ele participou na parte do Spandau Ballet que não tinha feito tanto sucesso, embora fosse um bom produtor e um bom cara de lidar. Ele não era exatamente um AR. Então o AR não era AR, menos ainda o produtor era um AR. O que acontece? Então eles confiaram simplesmente na estrela. Sandy Júnior, os novos Carpenters, quem sabe? Não era por aí, porque assim, você não pode também confiar só na estrela dos artistas. A estrela tem que brilhar com a alimentação. Às vezes o astro não é um astro luminoso, às vezes é um astro iluminado por um repertório. Eu acho que no caso de Sandy Júnior, eles têm brilho próprio também, mas eles eram bastante iluminados por outra fonte, que éramos nós ali do AR, alimentando com ideias, conceitos e tal. Então, qual é a grande questão do disco Cerrado? Aquele disco chamado Internacional no Brasil, apenas no Brasil, no exterior chamava-se apenas Sandy Júnior, ou Sandy and Junior, né? No Brasil se chamava Internacional, justamente que tomamos essa decisão para ele ter uma identidade no mercado brasileiro, ou seja, o gimmick daquele álbum seria eles cantando em inglês, canções pop. Isso eles não tinham feito ainda. E era uma ferramenta de marketing, né? Um ponto de venda. Embora, do ponto de vista de vendas, ele não vendeu mais do que os outros álbuns com eles cantando 100% repertório nacional. Marx achava, eu também achava, que o disco correto para fazer, o disco correto para fazer Sandy Júnior, numa boa, senhoras e senhores, era pegar as gravações originais, tirar a voz em português, fazer versões, aí sim, fazer versões com os gringos, do jeito que passar a ideia da letra e o cara fazer a versão, eles cantarem em inglês e, sei lá, botar uns 2 singles escolhidos por eles lá. Não foi isso que foi feito. Fez-se um disco que você podia botar qualquer artista cantando aquelas canções. Não tinha identidade direta ligada a Sandy Júnior. Por que se vocês não conhecem, vão conhecer? O Sérgio Mendes fez sucesso em 1966 e arrebentou. Porque gravou mais que nada do Jorge Ben, colocou um samba de piano, com aquele jeito meio bossa nova, meio samba rock, linguagem brasileira, o americano pirou. Então a gente tinha que chegar com a informação brasileira para o gringo. Isso ia fazer diferença para eles. Eu concordo com o Max.
E não foi isso que eles fizeram. Eles pegaram um disco que, ele falou até das bases, 45 mil dólares cada base, uma base pronta, e botaram o Sandy Júnior lá. Ah, o disco é horrível? Não, não acho o disco... O Max tem razão quando ele diz que é um disco péssimo para o que deveria ser feito, na verdade, correto, que era fazer um disco de expressão do jeito que o Sandy Júnior era. Porque por mais que a gente ache que o repertório de Sandy Júnior é pop, mas nós brasileiros temos um jeito de fazer a música pop diferente do gringo. Não é igual. Eu não estou falando que o Sandy Júnior tinha que fazer um disco de samba, pelo amor de Deus, ou de bossa nova, não é isso. Mas quando a gente coloca as nossas bases, nossa maneira de tocar, nossa maneira de entender a canção gravada, tem muita personalidade brasileira. Eles teriam muito, na minha opinião, na opinião do Max com certeza, eles teriam muito mais chances se tivessem feito um disco com o que eles tinham de êxito no Brasil. Essa era a questão do Max. Em suma, o que faltou? Fala aí você. Já deve estar de saco cheio de me ouvir. Faltou a IR. Faltou a IR. Se você pegar o disco lá, a assinatura do AIR, se eu não me engano, é do Max Hole e do Tony Swain. Mas, na verdade, não teve AIR, teve Pro Tools. E nem sei se teve Pro Tools, né? Porque Pro Tools só para botar a voz, porque foi isso, as bases estavam prontas. O Sandy Júnior nem participaram da base. Tem uma hora que o Max saiu do projeto. Ele ficou tão desgostoso que ele saiu do projeto e falou assim, Ricardinho, toca aí. Eu fiquei tocando com o gringo lá o projeto. Então o Max me deixou sozinho. Teve um momento lá que teve que tomar uma outra decisão de tirar uma música. Eu e o Chororó, se não me engano, fomos eu e o Chororó que elegemos qual ia sair. E o disco ficou pronto e foi lançado. E, na verdade, não aconteceu. Vendeu? O Brasil vendeu pra caramba. Tudo de Sandy Júnior vendia. Mas ainda mais essa curiosidade pro fã. Eles cantando em inglês, cantando, sempre muito bem. A performance vocal dos caras e artística sempre muito boa. Mas não era no disco dos sonhos nem da companhia, nem para erguer ainda mais a carreira de Sandy Júnior. Na verdade, a questão de AR acompanha como, de certa forma, um certo karma Sandy Júnior, porque eu acho que tudo que eles ainda precisam, até hoje, nas suas carreiras solos, é interlocução com a IR. Houve um tempo, principalmente ali depois do Identidade, antes do acústico, como eu falei, eu fiz a direção de repertório do acústico, não era mais a IR, mas fiz a direção de repertório por conhecer bastante a obra fonográfica de Sandy Júnior. Naquele momento ali, eles começaram a compor e tal. E aquilo assim, o cara quando nasce cantautor, ele surge como cantautor, ele tem que fazer aquilo pro resto da vida e tem que, com o tempo, se revelar um excelente intérprete da sua própria obra e, eventualmente, intérprete de obra dos outros, né? Mas quando você não nasce cantautor, até você ficar confiante de que você está fazendo um repertório da sua própria autoria muito bom, digno de tudo que você já fez, é melhor não fazer. Eu acho que eles comeram algumas etapas como compositores e nem sempre o que vinha deles era especial. Do lado do Júnior houve sempre uma pretensão muito grande de produzir. Tanto é que ele acabou assinando o Identidade, ele também como produtor. Eu e Max conversamos com ele porque assim, o artista sempre produz um pouco seus próprios discos. E não precisa assinar. Ele toma decisões também de produtor no disco. Não precisa assinar. Cada macaco no seu galho, mas tudo bem, ele tinha esse afã e ele assinou com a gente a produção. Mas, na verdade, tanto o Sandy quanto o Júnior, na minha opinião, hoje, eles vivem do sucesso que eles criaram naquela época. Tanto é que quando fizeram um show de 30 anos, o que é aquilo? Um fenômeno do fenômeno. O show de 30 anos exuberante, maravilhoso, provando ali a força que Sandy Júnior tinham como impressão de sucesso, impressão digital musical na cabeça das pessoas. Mas, a rigor, nenhum dos dois voltou a ter sucesso com o seu próprio trabalho solo. Na minha opinião, não é falta da minha interlocução ou da interlocução do Max, imagina, falta da interlocução de alguém, de AIR, servir como anteparo das ideias. Que o AIR, como eu falo sempre, é um psicanalista, né? Ele deita o artista no divã e fala assim, tá bom, o que você quer fazer agora? O que você está pensando? Será que é isso mesmo? A gente discute com o artista e molda os desejos dele dentro de uma linguagem que seja acessível para o público que ele já tem ou que ele quer conquistar e aumentar a capacidade, não é só sucesso, não é só a venda, é aumentar a capacidade de comunicação do artista com o seu público ou com o público que ele quer conseguir. E eu acho que, infelizmente, eles continuam um pouco carentes desse trabalho de AIR, mas continuam sendo grandes artistas.
eles moram no coração de quem trabalhou com eles, e eu desejo toda a sorte do mundo a eles.